E aí, galera, beleza? Aqui é o Jubiroto. Esse quarto episódio eu achei muito bom. Tem pessoas que não estão gostando, eu acho que é por causa das lutas. Infelizmente, Detetive Star tá seguindo por esse caminho. A Toei tá sem dinheiro e o foco nas temporadas mudaram só para o tema principal da temporada, que é detetive. Por mais que o foco tenha mudado, essa temporada tem muita coisa boa. O terceiro vilão que apareceu nesse episódio tá muito bonito o visual dele, eu achei muito bem feito. Eu vou fazer um vídeo com detalhes da abertura de Star Detetive Precure, todas as referências que tem com Futariwa, entre outras temporadas. Também vou fazer vídeo da inspiração de cada vilão dessa temporada, contar em que personagens os vilões foram inspirados. Comentem aí qual é a cure favorita de vocês nessa temporada. A minha é a cure Answay e a cure Mystic. Chega de enrolação, bora para análise. Na agência de detetive, Mikuro está inquieta, ansiosa. Jat Senpai diz por que ela está inquieta. Ela diz que abriram agência de detetive, mas não teve nenhum cliente. Jat Senpai diz que significa que tudo está em paz. Ana diz que é verdade. O primeiro cliente chega na agência de detetive e pede ajuda a eles. Mikuro fica feliz. É o primeiro cliente, eles não sabem o que fazer. Já de Senpai pede para que se acalmem. Eles dão um chá para o cliente. Ana e Mikuro dizem como podem ajudar. Ele diz que o conteúdo da sua bolsa se transformou em maçãs e batatas. Ana e Mikuro dão seu cartão detetive de visita para ele. Ele diz que é prazer em conhecê-los e diz que o seu nome é Junichi. Mikuro diz que tem maçãs e batatas na bolsa dele. Ele diz de repente o conteúdo tinha mudado. Maçãs, cebolas, batatas, pão e o avental. Mikuro diz o que estava na bolsa. Ele diz um mangá, um manuscrito e roupas. Ele diz que veio mostrar o manuscrito de mangá a uma editora. Se eles gostarem, ele será um criador de mangá. Mikuro diz aonde percebeu que manuscrito estava faltando. Ele diz que ia dar uma volta para se acalmar antes de ir para a editora e percebeu que sua bolsa estava pesada e tinha batatas em seu manuscrito. E aí foi que ele encontrou a agência de detetive pedindo ajuda. Ele diz como o conteúdo da sua bolsa poderia ter mudado. Mikuro diz: a alça não é muito curta, mas não me lembro de ter diminuído. Ana entendeu, não foi o conteúdo, mas toda a sacola que foi trocada. Ele diz que não, que este é definitivamente, e percebeu que estava sujo. Ana disse e deixou cair em algum lugar. Ele diz que foi em frente à estação. O Zoni está com os outros três vilões. Ele diz que encontrou a localização de outra joia Makoto. Neji se prepara para ir roubar. A outra vilã diz que ele não deveria ir, que ele desista
Ele diz que essa é a frase dele. A fada diz que eles vão começar a brigar de novo. Goemon, um novo vilão, aparece. Ele diz para que os três se acalmem e diz: "Se apaixonado é ótimo e tudo, mas você está latindo para a árvore errada." Ele diz que vai assumir. A fada diz que está com dó. Ele diz para Ozoni deixar isso com ele e os outros dois vilões não querem que ele vá no lugar deles. Ele diz que vai levar a Kurichedo e vai mostrar como aprender a ser um ladrão e roubar com elegância. Ozoni diz para Goemon ir e Kurichedo vá com ele para os dois roubarem a joia Makoto. Ana e Mikuro chegam na estação. Ele diz que a bolsa estava ali, que correu em direção e colidiu e caiu. Ana diz que quando ele colidiu, os dois aconteceu de trocarem a bolsa. Cada um pegou uma bolsa errada. Mikuro diz que pode ser isso e pergunta a ele como era essa pessoa. Ele diz que não se lembra. Ele diz que havia alguém com a mesma bolsa. O Otomi diz que ela estava procurando um outro homem que estava com a sua bolsa. Ele pergunta onde está essa pessoa agora e diz que não tem certeza, ela foi por ali. Mikuro pergunta como ela era, ele dá uma descrição de como a mulher é. Ela termina de desenhar e mostra o desenho como a mulher é. Ele diz que é ela, ele reconheceu. Mikuro diz que vão encontrá-la. O vilão diz: de acordo com o tomo das miragens, a pista para encontrar a joia Makoto é um objeto quadrado embrulhado em roxo recheado de sonhos em um pano roxo. Curi Arcana Shadow diz que viu uma bolsa. Ana pega um folheto com a mulher de aulas de pintura e diz que quer aprender a desenhar rostos. O homem diz se ela quer que ele ensine ela. Eles mostram o cartaz do desenho da mulher para esse homem. Ele diz que não a viu. Mikuro diz que não há informações. O homem diz que isso pode ser impossível. Ana diz: tudo bem, nós encontraremos com certeza. O vilão aparece, diz que encontrou envolto em roxo. Diz que pode deixar essa bolsa com a joia Makoto com ele. Ana e Mikuri estão surpresas com mais um ladrão da Guilda Fantasma. Elas dizem que encontraram a sacola com o manuscrito do mangá e não vão dar para ele. Ele diz que se está apaixonado tão quente que está fervendo, mas escolheram errado. Ele rouba a bolsa e consegue fugir. As duas vão atrás dele. Ana usa umas das invenções de Jet Senpai, um Kit Light. Elas dizem que é um item para investigação. Elas podem desenhar o que quiserem com a luz. Elas desenham um, um trampolim. Elas pulam nesse trampolim, vão recuperar a bolsa. O vilão diz para Kurichedo o que ela achou, que este é um trabalho de um ladrão. Ela disse a joia. Ele abre a bolsa, diz que são todos redondos, diz que é um quadrado, mas é um pão. A fada diz que ele não conseguiu. Ele diz que elas estavam conversando sobre encontrar um manuscrito de um mangá. Kurichedo
já sabe aonde encontrar. Ele diz para onde ela está indo. Recém-chegados hoje em dia, elas encontram o vilão. As duas dizem para ele devolver e tem que procurar o manuscrito. Ele devolve a bolsa e diz que a Makoto Jin deve estar no manuscrito do mangá, a joia Makoto. E diz quem encontrará primeiro. Ele diz que está ligado nos detetives estrelas. O homem diz por que a guilda dos ladrões fantasmas ia querer o manuscrito do mangá. Ana Mikuro diz que não vão deixar, que eu vou encontrar primeiro. O homem diz para que esqueçam. Ele diz que desenha mangá porque quer fazer todo mundo sorrir, mas não quer que mangá coloque as duas em perigo. Ana e Mikuro diz que elas sentem o mesmo, que devem fazer pessoas em apuros sorrir, por isso sempre resolvem casos com estrela dourada e diz para deixar isso conosco, que vão encontrar. Diz para ele esperar na agência de detetive. As duas dizem para ele deixar ali um mangá quando encontrarem. Elas procuram pela mulher. Ana diz para Mokuro se ela veio por aqui. Ela continua dizendo que na sacola estavam maçãs, cebolas, batata e pão e um avental. Ana diz que sim, talvez seja alguém de restaurante, loja de alimento. Elas dizem que as maçãs ajudam a suavizar o sabor. Mikuro diz que ela tem razão. Ela mostra o desenho para o homem, ele diz que não conhece. As duas dizem que tinha certeza que era uma loja. Mikuro diz que talvez seja diferente. As duas dizem se ele já viu esse avental. Ana diz que tem uma mancha de ketchup no avental. O vilão e a Kuruchedo estão procurando um manuscrito do mangá na sacola. Ele diz para a Kuruchedo ajudar ele a olhar. Ela diz que não precisa, ela já sabe onde fica. Ana e Mikuro dizem quais alimentos usam ketchup. Mikuro diz que massa humoriça, Ana diz hambúrguer e batatas, o homem diz que as duas estão erradas. Ele continua dizendo que essas batatas e cebolas, maçãs estão brotadas, que nenhum restaurante usaria esses ingredientes. Mikuro diz que se estiver preso, volte ao início do lugar. Essa é a regra de ouro de detetive. Ana diz que o homem esbarrou na mulher e deixou a bolsa cair. Achou que tinha ficado sujo, mas está pavimentado. Potita sujou sua mão tocando em uma tinta. Seca a Potita, ela deixa cair um folheto e as duas conseguem descobrir a resposta para resolver este caso. As duas vão até as aulas de pintura. Mikuro percebe que esta é a mulher. A mulher diz que a bolsa que está com Ana é a sua. Ana percebe que a bolsa que está com ela é a bolsa de Junichi, são idênticas. A mulher diz que as duas a encontraram. Ana diz que a mancha na bolsa não era sujeira, nem ketchup no avental. Ela tinha entendido quando viu a tinta no lenço, achou que as manchas poderiam ser de tinta. O papel que Ana deixou cair, o folheto, fizeram as duas descobrir que eram manchas de tinta. As coisas na sacola não eram para comer, eles eram para praticar de pintura. A mulher diz que elas descobriram e as duas dizem que são detetives estrelas.
O vilão aparece e diz que elas se autodenominam detetives estrelas e diz que este é o mangá. Ele rouba e foge. As duas vão atrás dele. Ana e Mikuro conseguem cercar ele. Ele não consegue escapar. Mikuro diz para o vilão como ele sabia que o manuscrito estava na escola de pintura. Ele diz que o pão, o recém-chegado Kurichero descobriu. O pão pode ser usado como borracha para apagar as linhas. Ela descobriu só de olhar para a bolsa. Kurichero diz que não foi nada demais. O vilão diz que este é o prêmio por alcançar ele. Ele invoca o monstro usando o manuscrito do mangá. As meninas se transformam. Eu gostei muito desse quarto episódio. Esse caso foi bem difícil para as duas conseguirem solucionar. Em todo o episódio, antes delas conseguirem achar a resposta, sempre o episódio vai colocar uma resposta para a gente encontrar primeiro, mas nesse tava tão difícil que eu não consegui encontrar. Não vou mentir para vocês não. Foi bem difícil, nem pensei que seria alguma coisa relacionada à tinta. Esse vilão principal, o Zunin, eu acho que ele tem alguma coisa relacionada com a fada. Tem uma teoria de que ele conseguiu convencer a fada a ficar do lado dele, e com isso a fada escolheu a Curichedo para ser a primeira Precure. A Curichedo foi a primeira a se transformar em Precure. Era a Curichedo que estava lá com o Jet Senpai no escritório, mas a fada conseguiu convencer a Curichedo a sair de lá e a se unir com os vilões. Eu acho que é isso. Acho que era a Curichedo que estava com o Jet Senpai, que ele disse no segundo ou no terceiro episódio. Essa é minha teoria da Curichedo. Agora só temos que esperar os próximos episódios para saber o que vai acontecer. Tá sendo bem legal de teorizar. Às vezes está Precure é imprevisível e às vezes não, às vezes surpreende. O monstro ataca Kuriansui e Kurimishiki, elas conseguem desviar, elas tentam atacar de novo, mas não conseguem. O vilão parabeniza o monstro, dizendo que concedeu poderes incríveis. O Zonin, ele explica que o Zonin ele é o grande chefe da Guilda dos Ladrões Fantasmas e diz que vai trazer a joia de volta para o seu mestre, o Zonin. Deve eliminar as duas. O monstro continua atacando, elas desviam. Kurensui diz que Zonichi só quer fazer as pessoas felizes. Diz que o vilão não pode usar o mangá dele. O vilão diz que enquanto o mestre Zonin estiver feliz, isso é o que importa. Ele manda o monstro atacar as Kuris. Kurimishiki usa o seu novo ataque, Reflexão Mística. Esse ataque é um escudo de defesa. Eu gostei. Finalmente elas estão usando ataques diferentes. Kurensui usa uma resposta ataque. Esse soco que ela deu parece mais um soco de energia carregado. Eu gostei muito desses ataques. Finalmente estão usando ataques novos. Eu já estava ficando agoniado já. Não estava tendo nenhum ataque novo nesses episódios. Esse foi o melhor episódio até agora. As duas dizem que vão trazer de volta o manuscrito do mangá, o sorriso do Shinji. Elas atacam
o monstro e conseguem vencer. Coriaça dá joia para Potita ficar mais forte. O vilão foge, elas devolvem o mangá para o Shinji. Ele agradece as duas por terem recuperado o seu mangá. Elas leem o nome do mangá. O mangá é Jujutsu Kaisen. Ana fica surpresa. Mikuro disse que Ana conhece. Ela diz que ama o mangá dele. Ela diz que ele vai se tornar um famoso artista de mangá. Ele disse essa é sua dedução como detetive. Ana diz que apenas sabe, mas não sabe como explicar. Mikuro disse ele é um artista de mangá incrível. Ela quer ler primeiro. Senpai diz que vai ser o primeiro. Ana quer ler primeiro. Os dois jogam pedra, papel, tesoura para ver qual que vai ler primeiro. Eles seguem disputando. No trailer do quinto episódio é mostrado que elas vão resolver um caso de um famoso que está em apuros. Eu tô muito hypado para esse quinto episódio. Tá sendo muito divertido de acompanhar essa temporada. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve para me ajudar a continuar aqui no YouTube fazendo conteúdo de procure para vocês. Então é isso aí. Valeu, fui!